Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com um Portuga aqui, nesse canalzinho maravilhoso que é muito bom ser Vasco. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, para a gente continuar tendo esse crescimento do canal, um canal que já está chegando quase a 11 mil seguidores, que bacana, muito obrigado, e estamos juntos e misturados. Pessoal, segunda rodada do Campeonato Brasileiro terminou e o Vasco teve uma derrota cachapante, uma derrota até certo ponto vergonhosa, né, do Corinthians, 3-0. O Vasco colocou um time reserva, time que inclusive quando anunciou que ia botar time reserva, eu até falei, de verdade, eu falei, legal, a gente vai saber que todos os jogadores, aquela coisa para conhecer os outros jogadores, devem ter tido um mínimo de treinamento, mas pelo que eu entendi, não, um bando em campo, pouquíssimos jogadores se salvaram nesse jogo e mostrou que o Vasco precisa trocar de comando técnico, né, gente? Isso é chover no molhado, até às vezes, assim, tem muita gente mal-humorada, cara, assim, nas minhas redes sociais, porque eu gosto de brincar muito, mas nunca brincando de ridicularizar o meu Vasco. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, junto com a minha família, é o Vasco da Gama, né? E eu não tenho tantas pessoas para ter esse vínculo afetivo, não. Eu tenho pouquíssima gente importante na minha vida e o Vasco é um desses vínculos afetivos na minha vida, então eu não vou brincar com isso. Agora a gente descontrai. Agora, quando eu ontem falei sobre Tite no Vasco, que eu gostaria, ele até por coincidência, ele é meu vizinho aqui no condomínio que eu moro, é um treinador que seria divisor de águas na vida do vascaíno, porque é um treinador de altíssimo nível, treinador de Copa do Mundo, treinador de vestiário, treinador que é vencedor. Agora, Cerizinho, você sabe de alguma coisa? Porque você fala muito de Tite. Não sei de nada, quem dera. O Tite adoraria trabalhar no Vasco, sim, porque é um clube que é do Rio de Janeiro, ele mora aqui, ele está ambientado com a família aqui, familiarizado, já mora aqui há anos. Mas o Tite quer projeto, né? Não do jeito que está o Vasco agora. O Vasco está muito combalido financeiramente, mas fato é que o Vasco precisa de treinador. Tirando o Tite, que é o meu preferido, minha humilde opinião, o meu preferido, tem também o Fernando Diniz, que eu também gosto, e o Dorival Júnior, que acabou de sair da seleção. Não sei se vai querer pegar agora cargo, querer trabalhar em time agora, se de repente não vai querer refrescar a cabeça, né? Esfriar a cabeça, porque ele foi demitido da CBF agora há pouco tempo, da seleção. Eu falo muito também do Vojvoda. O Vojvoda, gente, de verdade, de todos é o que eu menos gostaria, porque não conhece o Rio de Janeiro, não conhece as necessidades do Vasco. Uma coisa é o Fortaleza, que ele ficou 4 anos, um trabalho de formiguinha, de estrutura, de paciência. Só que o Vasco é um clube gigante, não que o Fortaleza não seja, mas o Fortaleza é de dimensão estadual. O Vasco é uma coisa a nível nacional, mundial, e o torcedor tem sede de fome, o clube está combalido, o Vasco está sangrando há anos, então não cabe agora, vamos fazer uma reestruturação devagarzinho, não. Então tem que trazer um treinador que troque o pneu do carro em movimento, né? E esses treinadores são esses que eu falei aí, na minha humilde opinião. As minhas preferidas eram o Tite, depois o Diniz e talvez o Dorival Júnior. Esses seriam os 3 treinadores que poderiam estar, porque, gente, de verdade, eu quero muito ter essa tranquilidade. É muito chato você ficar assim, previando, querendo encerrar a carreira de alguém da sua vida pessoal, mas ele está trabalhando no Vasco, que é um clube que o torcedor ama, e eu em especial. Então o Carille já deu, gente. Não tinha que esperar chegar agora até amanhã para o jogo com o Puerto Cabello, não, sabe? Porque o Vasco ganha, e aí previa, engana, a falsa impressão de que está tudo bem, e só vai prejudicando o trabalho. O Vasco tem sede de fome, e já tinha que ter caído no sábado. Quem é que ia dirigir o time amanhã contra o Puerto Cabello, né? O time lá venezuelano, pela Sul-Americana? O Felipe Maestro mesmo poderia ficar ali para fazer o primeiro jogo, até um Luizinho Quintanilha, que é auxiliar técnico lá, que é de campo, que tem curso de treinador. Eu não sei, gente, tinha que dar um jeito de fazer isso, porque clube grande requer mudanças drásticas, emergenciais, quando for necessário. E o Vasco demora muito a tomar as decisões. Gente, o Carille é questão de tempo. Quem é que vai apostar sua vida que o Carille fica até o final do campeonato? Não vai ficar, porque o torcedor é a mola mestre de um time grande. O torcedor pegou ranço, gente. Eu tenho as redes sociais que são um pouquinho fortes. As pessoas de 10, 11 querem ele fora. Porque o Vasco, os jogadores, parece que caíram ainda mais da qualidade que eles têm, entendeu? Não estão extraindo, ele não está extraindo o principal, a melhora do jogador. Então, gente, difícil, hein? E ainda mais, além de tudo, não é só o treinador, né? Muita coisa errada no clube em relação a contratações, né? Nossa, esse menino aí, esse Lloyd, por enquanto, que coisa pavorosa, hein? O próprio Garré, que é titular incontestável na mão aí do
do Carille, aonde que esse Garré tem que ser titular. O Garré, pelo que ele mostrou até agora, não disse o que veio, mas é o titular amanhã. Vamos torcer para dar certo. A gente torce para dar certo, porque as pessoas acham que estão torcendo contra, era o que me faltava. Então tá tudo errado, o planejamento não tá errado. Aí o torcedor confunde as coisas, entendeu? Porque a gente fica perturbado, essa que é a verdade. Aí já começa, porque, por exemplo, o Payet tem que sair. Ok, o Payet é o problema do Vasco? Vamos falar a verdade. É o Payet, o Vasco está mal porque é o Payet. Vamos acordar, claro que não é. É a estrutura. A gente precisa de um treinador, precisa de ter gente realmente de vestiário, treinador centralizador. Olha lá o Renato Gaúcho, que foi de cortar o coração ali pro Fluminense. Quer dizer, cortar o coração, ele nunca quis vir pro Vasco, né? Essa que é a verdade. Ele nunca pensou em trabalhar no Vasco. É um treinador que ainda está em alto nível, né? Uma idade que está no auge, ele está com 65 anos para treinador, está no auge, é um cara que já não tem mais medo de errar, é um cara que faz bem. Tá aí, o Fluminense vai subir de patamar, porque além do time ser bom, tem um treinador desse vitorioso. E o Vasco precisa aprender a ter isso. Nós temos um treinador, gente, muito timidozinho na beira do campo. Não é um treinador que transpira o jogo, ele fica ali olhando passivamente. Beleza, é o estilo dele. Mas o Vasco está num momento de sede e fome. Não cabe esse tipo de comportamento. O Vasco precisa de um DNA de treinador, de tesão. Olha como era o Antônio Lopes, vencedor Antônio Lopes, né? Olha como é que era, deixa eu dar outro treinador que no Vasco também prosperou bem, que foi bem, não ganhou o título, mas foi bem, o Vanderlei Luxemburgo. Esses treinadores que transpiram, que tá, sabe, que tem isso aqui, ó, correndo na corrente sanguínea, né? Esse tesão, esse calor humano. E o Vasco precisa ter um profissional desse para você puxar jogador, porque o Vasco não tem um elenco ruim, gente. O elenco do Vasco está longe de ser ruim, eu falo isso. E não é de clubismo, não. Não venha me falar que o goleiro não é bom, os laterais não são bons. Nós temos 2 camisa 10, nós temos um centroavante fora de série que é o Verratti. E alguns jogadores que estão mortos, que uma idade pouca, mas está morto, como é o Ryan. Não é possível que um treinador não dê uma sacudida nesse garoto, que é uma potência. Ele foi muito bem agora no Mundial Sul-Americano, o Brasil campeão, né, no Mundial Sub-20. Então, galera, eu acho que futebol, ele não tem mistério, basta ter também um pouquinho de atitude. O Vasco demora muito a tomar as atitudes e a gente sabe que a diretoria não está satisfeita com o trabalho do Carille, a diretoria não está satisfeita, tem, certeza. O Pedrinho jogou em alto nível, cara, o Felipe é a mesma coisa, não pode estar feliz, né? Tem certeza que não está. Agora, as condições financeiras do clube, às vezes, emperram para você não tomar atitudes drásticas, né? Às vezes deve ter uma multa desse treinador, mas, gente, o Carille, de verdade, no fundo do coração, é questão de tempo que ele vai sair. Vocês têm dúvida que ele vai ficar muito tempo? Não vai, ele vai sair. Então fica aí a dica. Galera, o Vasco acabou a segunda rodada, o Vasco está em 11º lugar, né? Tá ali no bolo, foi bom ter ganhado o primeiro jogo, porque isso que eu falei lá na semana passada. O Vasco, ele tem uma coisa que é importante. O Campeonato Brasileiro tem uma coisa, um mecanismo, né? Um gatilho muito importante. Se você ganha em casa, você fica mais tranquilo para jogar fora. Então, possivelmente, você pode ir lá, ganhar um jogo, aí o outro você tropeça, daqui a pouco você traz um ponto. Se você pontuar em casa, no final das contas, o teu dever de casa está feito e você vai estar ali no meio de tabela ou até pensando em coisas maiores. No momento, o Vasco hoje tem que se pensar em olhar o pelotão de trás, né? E, infelizmente, por enquanto é isso. Mas eu lembro que o Vasco tem é para começar a pensar grande. Eu acho isso com muita humildade, não é porque eu sou vascaíno, não. É a pura verdade. Galera, eu vou falar uma coisa aqui de arbitragem. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, mas influencia na gente também, influencia em tudo. O pênalti que aquele juiz carioca deu no Palmeiras e Sport, gente, que vergonha. Pênalti, até o Marcos, o goleiro, ex-goleiro, né, que é um cara de personalidade, falou que foi vergonhoso o Palmeiras ganhar com aquela ajuda do juiz. É um negócio inacreditável. E o VAR não se deu o detalhe de chamar o profissional para ir lá na beira do campo e olhar. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro já começa assim, o Rio vai ser pro oceano, sabe? Além do Palmeiras ter um grande time, ainda tem ajuda de juiz, mesmo que seja, claro, o árbitro foi lá para roubar o Sport. Não, mas na dúvida, dá para os grandes, dá para o Palmeiras, dá para o Flamengo. É muito feio isso, gente, é constrangedor. O Campeonato Brasileiro, a CBF, mexa nessa ferida. O futebol brasileiro precisa ser ter mais lisura, mais transparência, porque é por isso que o futebol brasileiro está nessa draga que está aí na eliminatória da Copa do Mundo. Vocês não são exemplo de nada, o torcedor não tem credibilidade. A seleção brasileira sempre foi uma paixão do torcedor, não é mais. E muito em função dessas coisas. Vocês têm um produto da mão tão maravilhoso que é o Campeonato Brasileiro, que é o melhor campeonato do mundo, gente.
De verdade, eu sei que eu estou sendo bairrista. O Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo. É um campeonato eletrizante, já está pegando fogo. Não joguem fora isso, não deixe a arbitragem tirar o brilho de quem é. Olha só, o Palmeiras é bom, o Palmeiras vai brigar por título incondicionalmente, em qualquer lugar do planeta. Não precisa de ajuda de juiz. E ontem o pênalti que deram para o Palmeiras é uma vergonha. É uma vergonha. Então que fica aí essa dica que inclusive o próprio Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, criticou, né? Então é isso, galera. O Cafézinho com Portugal vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, Copa Sul-Americana, Vasco e Puerto Cabello, time venezuelano que inclusive já está no Rio de Janeiro, eles já chegaram ontem, estão hospedando no hotel, acho que aqui na Barra da Tijuca, se eu não estou enganado. E amanhã tem o jogo vai passar na ESPN. Graças a Deus que é uma TV que você não precisa comprar pacote, né? Porque é uma vergonha esses streamers aí. Ficam obrigando o torcedor a comprar um streamer de cada jogo. Cada jogo tu passa em um canal, é inacreditável. Tu tem que comprar, cara. O cara é fanático, você tá entendendo? É Paramount, é Disney, é Amazon. Que ridículo, gente. E isso autoridades tinham que tocar nessa ferida, gente, de verdade, sabe? Isso é lesar o consumidor. O consumidor é obrigado a comprar pela paixão que tem. Gente, já tem um pacote ali, não prejudica não, cara. A audiência já é garantida, pô. Bom, fica aí o desabafo. Galera, Cerizinho vai ficando por aqui. Beijo no coração, uma semana abençoada de vitórias, de prosperidade. Cuidado, não conte planos para ninguém. As vitórias fiquem só para as pessoas especiais na sua vida, que às vezes a punhalada vem de onde você menos espera. Fica a dica. Saudações vascaínas, é muito bom ser Vasco. Fui!